Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que já está acordado aí para começar o dia, esperando o nosso desperta aqui, né, para receber as informações do dia. Olha, são muitas informações. Vai ser duro aqui, essa próxima hora aqui, a gente ter tempo para falar sobre tudo, porque afinal de contas, que parafraseando o Machado de Assis no Alienista, né, o Brasil está muito parecido com a Casa Verde de Itaguaí, que é aquele hospício que o Dr. Sebastião Bacamarte abre na cidade, onde acaba sendo encarcerado uma boa parte da população. No caso aqui é uma metáfora perfeita do Congresso Nacional. Parece que o Machado teve, há quase um século e meio, uma antevisão de algo que na época era impossível, né? Que é essa bagunça institucional que está sendo provocada aí pelo interesse único e exclusivo de anistiar Bolsonaro de crimes que ele praticamente confessou que cometeu, como, por exemplo, planejar um golpe de Estado do Brasil, né? A oposição, mais especificamente parlamentares do PL e do Partido Novo, tomaram as mesas da Câmara e do Senado anteontem pedindo a volta dos trabalhos. Ontem houve uma reação. Depois da interferência de Hugo Mota, depois da interferência de Arthur Lira, Hugo Mota conseguiu pelo menos abrir uma sessão e tanto ele quanto o Alcolumbre convocaram sessões virtuais hoje de votação para tentar restabelecer o mínimo de ordem no Congresso, né? Enquanto isso, no cenário dos problemas que o Brasil enfrenta no âmbito do tarifaço, o Brasil deu o primeiro passo para processar os Estados Unidos na OMC. Ainda não tem notícias sobre as ações contra sanções determinadas pelo ditador do mundo, Trump, né, ao ministro Alexandre de Moraes e as ameaças feitas aos outros integrantes da corte, né? Portanto, a crise continua escalando e, olha, sinceramente, ninguém sabe onde vai dar, né? O fato é que esse comportamento infantil dos parlamentares conseguiu sim impedir a pauta dos trabalhos, né? E ontem teve bebê chorando na sessão, imagina, com a deputada com um recém-nascido, foi para o Congresso com a bebezinha, né? E houve uma choradeira lá, inclusive um pedido da comissão onde ela estava, na Comissão de Direitos Humanos, né, a qual ela pertence, no sentido de que o Conselho Tutelar interviesse porque a criança estava passando por uma situação muito complicada, né? Inclusive correndo risco ali no plenário convulsionado da Câmara. Então, assim, se botar uma lona vira circo, se botar grade vira hospício. Essa é a síntese do Brasil de hoje e é com essa matéria-prima que a gente vai começar o nosso programa. E para muita gente ontem, não é para todo mundo, mas para muita gente, ontem foi uma noite terrível. Não só no Senado e na Câmara, mas também aqui em São Paulo. Por quê? Porque ontem teve Corinthians e Palmeiras. Os palmeirenses estavam na esperança de dar um 2-0 no Corinthians, mas acabou acontecendo o contrário. Não é isso, Alex? Bom dia. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade. Isso mesmo, Panunzio. Infelizmente, ontem o Palmeiras perdeu de 2-0 e o Corinthians foi classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E foi a esperança, Panunzio. Acabou com 12 minutos de jogo que o Aníbal Moreno foi expulso e deixou o caminho livre para o Corinthians ficar mais à vontade no jogo e fazer o primeiro gol no primeiro tempo e no segundo tempo matar o jogo e conseguir essa classificação. Preciso contar um segredo para você. O Alex hoje está trabalhando na base do Rivotril, tá? Veio para cá em camisa de força e tudo mais, porque ele está arrasado. No segundo dia depois da volta dele, pronto, já temos uma má notícia aí do Palmeiras, né? Sim. Agora, Alex, como é que foi ontem? Foi o Palmeiras que ganhou? Foi o Palmeiras que perdeu ou o Corinthians que ganhou? O Corinthians que ganhou, não querendo ser clubista, mas o Corinthians jogou direitinho, entrou fazendo a pressão alta na marcação do Palmeiras, e nisso o Palmeiras não teve muitas oportunidades, e o Corinthians teve a sorte que o Aníbal Moreno fez aquela besteira, que foi uma cabeçada com o jogador do Corinthians e foi expulso num lance de ataque do Palmeiras, Panunzio. Então nisso é mais mérito do Corinthians do que azar do Palmeiras, infelizmente. Muito bom. Vou fazer uma coisa agora para você, Alex. É o seguinte, todo mundo sabe da luta do Alex para se tornar aqui um comentarista desportivo cada vez mais qualificado. Mas ele também tem as redes dele. Ele está trabalhando para virar um influencer lá. Você não quer ajudar ele seguindo o nosso querido Alex nas redes sociais? Bota a sua arroba no ar aí, por favor, Alex. Eu vou colocar agora para nos... Peraí, assim, ó. Avante. Ponto. Verdão.
Assim, ó. Isso é o comentarista Embaixo ali, isento, ó. Avante Verdão. Isso, Avante.Verdão, lembrando que tanto no Instagram, tanto no TikTok tá tendo mais engajamento, mas eu estou tentando virar esse influenciador aí no ramo esportivo, Panusa. Muito bom. Avante Verdão. Avante ponto Verdão com Verdão, dois né? O. Tudo bem que o nome não diz respeito à história recente do time que ele defende com tanta alma, assim, né, Alex? Mas Sim. tudo bem. Um dia é da caça e o outro dia é do caçador, tá certo? Sim, isso Muito mesmo, bom. Panusa. E tem mais alguma coisa no futebol, não? Então, Panos, tem essa artezinha que eu preparei, os jogos de ontem de volta das oitavas. O Botafogo ganhou de 1-0 do Red Bull Bragantino e conseguiu a classificação. O Flamengo ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro, porém perdeu a primeira partida e foi desclassificado nos pênaltis. O Retrô e o Bahia ficou no 0-0, como o Bahia ganhou o primeiro jogo, se classificou. O São Paulo perdeu de 1-0 do Atlético Paranaense e foi eliminado nos pênaltis. E o Fluminense, o Internacional empatou 1-1, como o Fluminense ganhou de 2-1 no primeiro jogo, automaticamente se classificou. E para finalizar, o Corinthians 2, Palmeiras 0, e o Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil, Panusa. Muito bom, muito bom. Beleza, Alex. Então vamos repetir a arroba do Alex aí. Quem quiser segui-lo no Instagram e no TikTok é aí, ó. Tá aí a Aqui arroba é dele. meu Avante. Isso aqui é ao vivo, hein, Panusa? É ao vivo, né? Olha aí, Sim. Alex Amorim. Nessa arroba você Isso. chega lá no seu perfil, no Insta, né? Isso, chega no meu perfil pessoal e embaixo ali avante.verdão com 2 O, tanto no Instagram, tanto no TikTok, tem acesso à página que eu tô fazendo conteúdo esportivo, lembrando que é só ligado ao Palmeiras, querendo ser um pouquinho clubista. Ou seja, temos lado, mas nós admitimos isso e aqui não tem ninguém para enganar ninguém com críticas supostamente isentas aos adversários, né, Alex? Isso mesmo. Valeu. Valeu, Arroba Panusa. Alex Amorim ou... Avante.Verdão. Avante.Verdão, tá? Isso mesmo. Isso, Valeu, Panusa, exatamente. vamos nessa. Maravilha. Gente, vamos para a meteorologia aqui rapidamente. Hoje a situação é essa aqui que você está vendo no mapa, né? O mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu vou até antecipar aqui, porque de vez em quando eles atualizam o mapa com outras informações aqui às 7 da manhã. Nós vamos ter chuvas lá no extremo norte do Brasil, no litoral do Nordeste, no extremo oeste do estado do Amazonas e uma parte do estado do Acre. E aqui nós temos um alerta também de tempestade, de chuvas intensas que vai da região de Erechim para o norte do Paraná e pega praticamente todo o estado de Santa Catarina. E olha, gente, vem vindo frente fria por aí. Já já eu vou falar sobre os efeitos dessa frente que deve fazer de novo as temperaturas caírem em boa parte do território brasileiro, tá bom? Hoje está um dia de temperatura mais amena aqui em São Paulo. Vamos passar então para o mapa da previsão. Olha só, nessas áreas aqui marcadas em preto, no mapa do INMET, isso aqui significa cerração, neblina, né? Nuvens com nevoeiro, neblina pela manhã. Então vai ter na faixa central do Rio Grande do Sul e depois no interior do Paraná, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte do Espírito Santo, tá? Tempo cheio de nuvens aí. Vamos para as temperaturas? Vamos lá. Em Porto Alegre, madrugada de 14, a temperatura vai ficar por aí mesmo, só vai subir até 16, só 2 graus de variação. Em Florianópolis, vai variar de 14 na madrugada a 20 durante as horas mais quentes do dia. Curitiba, 9 graus de mínima, 23 graus de máxima. Aqui em São Paulo, 12 graus de mínima, 24 de máxima. No Rio de Janeiro, 26 graus de máxima, 16 de mínima, mais um dia fresquinho para os cariocas. E em Belo Horizonte, a temperatura variando de 27 a 13 graus Celsius, tá bom? Essas são as condições da meteorologia. Vocês podem ver aqui que no litoral do Nordeste todinho, hoje haverá a previsão de chuvas aqui. Previsão de chuvas mais intensas mesmo, só lá no extremo norte do país, do Amapá até a Cabeça do Cachorro, tá bom? Então, missão cumprida, demos a meteorologia, falamos mal já do Corinthians, falamos bem do Palmeiras, né? Nesse colunismo jornalístico aqui, desportivo, que tem lado, mas confessa. Agora nós vamos para as notícias estampadas na manchete, na capa principal do site do ICL, iclnoticias.com.br. Está aqui, olha, a informação sobre o motim, né, que continua lá no Congresso Nacional. A nossa manchete assinala que as atividades do Congresso foram paralisadas por 30 horas, né, e que o deputado Hugo Mota só conseguiu
restabelecer minimamente a ordem e abrir uma sessão depois que o padrinho dele, Arthur Lira, interveio. Vamos ver exatamente o que nos conta esta reportagem aqui? Vamos lá, olha, motim na Câmara para a Casa Parlamentar durante 30 horas. O deputado Hugo Mota só conseguiu voltar à mesa da presidência da Câmara na noite desta quarta-feira, ontem, após uma longa negociação mediada pelo seu antecessor Arthur Lira. O motim bolsonarista em relação à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro inviabilizou o funcionamento da casa por 30 horas, né? E eu ontem chamei de golpe legislativo. É um golpe de Estado, né? Tomar na marra, assim, as posições centrais de uma casa legislativa na marra, né? E forçar a paralisação dos trabalhos é algo absolutamente insólito, né? Algo absolutamente insólito, porque, sabe, é um pequeno número de parlamentares tentando ganhar na marra o jogo da anistia ao Bolsonaro. E é só para isso essa pressão toda. Ou seja, o Bolsonaro transformou o Brasil num inferno. É um inferno. Todo dia tem alguma encrenca de algum bolsonarista aí com comportamento, sabe, um comportamento infantil de quinta série. Aquele pessoal que só quer saber de badernar a coisa toda. Ontem teve até parlamentar, o senador Magno Malta, dizendo que só sai do Senado morto. Que virou uma loucura isso que está acontecendo lá em Brasília, tá? Vou continuar lendo aqui a matéria do ICL, nós vamos ver tudo isso ao longo do programa, inclusive o caso de agressão do deputado delegado Bilinski ao Guga Noblar, muito sério, muito grave, e já vou colocar aqui uma questão para você refletir. Nós temos um processo absolutamente tirânico na Câmara Federal, um processo de vingança que tem por objetivo expulsar o deputado Glauber Braga, né? Por quê? Porque deu não foi um chute no traseiro, deu uma joelhada no traseiro de um pentelho do MBL que foi lá para provocá-lo. O Bilinski ontem fez a mesma coisa com o Guga Noblar, né? A minha pergunta é o seguinte, será que o rigor que foi adotado contra o parlamentar do PSOL vai ser adotado também contra esse parlamentar do PL, cujo comportamento antissocial está muito claro e cuja quebra do decoro está muito clara nessa agressão ao nosso companheiro Guga Noblar? Daqui a pouco a gente vai ver quem é esse Bilinski e o que é que ele já fez na vida para ter uma reputação de agressor de mulheres, tá? É disso que trata. É disso que trata. E já antecipo que esse cara é um dos maiores trogloditas do Congresso. Mas vamos voltar aqui à informação do motim, porque eu estou nesse vai e volta aqui, estou te atrapalhando, mas vou parar de atrapalhar. O que diz a nossa reportagem aqui? Com o motim, os bolsonaristas buscaram pressionar a cúpula do Congresso a pautar a anistia ao ex-presidente e aos participantes do 8 de janeiro, além do impeachment de ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, que decretou a prisão domiciliar e colocou uma tornozeleira na perna do ex-presidente Bolsonaro. A matéria também informa que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre passaram o dia reunidos com o PL e com os demais partidos na tentativa de obter um acordo para a desocupação dos plenários de votações, né? E nisso consumiu-se todo um dia. Não que os dias, por si só, tenham, né, uma grande expressão, mas o problema é esse jogo de força, né? É um jogo que visa, com um comportamento estúpido e antissocial, barrar o funcionamento de uma casa legislativa, né? Uma casa legislativa tem uma pauta extensa pela frente, com coisas muito importantes. Por exemplo, a votação da LDO, sem a qual o Congresso nem poderia ter saído de recesso no meio do ano, mas saiu, né? E agora, além da LDO, tem também projetos como, por exemplo, o que isenta os contribuintes brasileiros do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Está tudo esperando essa molecada do PL e do Partido Novo desocupar as posições centrais lá de comando nas casas legislativas para que possam ser restaurados os trabalhos lá em Brasília, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. E ontem o presidente da Câmara só conseguiu abrir a sessão às 20 horas e 30 minutos, tá? Aliás, desculpa, a sessão, eram 22 horas, a sessão convocada para as 20h30 acabou começando só às 22 horas. E aqui a reportagem do ICL diz o seguinte, olha, em razão disso, o presidente da Câmara anunciou que abriria a sessão de votação no plenário da Casa às 20h30, o que só ocorreu às 22 horas, e assim mesmo depois da intervenção do Lira.
Mota chegou a ameaçar durante o dia os bolsonaristas de suspensão do mandato por 6 meses, só que no final adotou um tom mais conciliador no sentido de resgatar a respeitabilidade da casa. Ele disse o seguinte, olha, preciso não deixar que projetos individuais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo. O país precisa estar em primeiro lugar. O que aconteceu nessa casa não foi bom, não foi condizente com a nossa história, afirmou após sentar de volta na cadeira de presidente da casa. Disse aqui o deputado Hugo Mota, né? Ontem eu tinha certeza absoluta de que ele não iria conseguir retomar o controle da casa, tá? Porque a insurreição do PL, do Partido Novo, parece, né, digamos assim, um simulacro do inferno na terra com um comportamento adolescente de parlamentares que são arredios ao cumprimento da legislação, inclusive das normas que regem o funcionamento da Casa Parlamentar. Gente, agora no meio disso tudo, eu estou falando que houve coisas bastante estranhas ontem no ar, né? Uma dessas coisas aconteceu quando o Guga Noblat, que é o nosso repórter provocador e faz belas provocações, encontrou nos corredores o deputado delegado Bilinski, né? O delegado Bilinski, que é um troglodita parlamentar, como você vai ver aí. E esse parlamentar tem histórias muito nefastas na vida dele, inclusive a morte, né? Supostamente por suicídio de uma ex-companheira. E, enfim, e ontem o Guga questionou pesado o Bilinski, que perdeu completamente as estribeiras e passou a agredir o nosso companheiro aqui do ICL. E eu preparei aqui um vídeo para vocês para mostrar do que o Guga estava falando, quando afirmou que o deputado tem uma imagem de violento, especialmente de violento contra mulheres, inclusive institucionalmente. Então vou mostrar a cena da agressão e depois, intermediando as falas desse deputado, vamos colocar falas de outros parlamentares que o acusam de ser uma pessoa violenta. Para vocês terem uma ideia de como é que o Guga estava muito bem informado sobre esse tal Bilinski, né, deputado federal bolsonarista, que na verdade não passa de um troglodita. Então, por favor, Alex, põe aí o VT da treta do Guga Noblat, para que as pessoas possam saber exatamente a que se referem essas denúncias de violência contra esse parlamentar troglodita. Estão ficando com fama de traidor da pátria depois de aceitarem a taxação do Trump. Taxação do Trump não dá para defender, você defendeu. Traidores da pátria, estão ganhando essa fama aí no Brasil afora. Quem é traidor da pátria? Quem? Quem é trumpista e aprova uma taxação de 50% do país. Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou você só faz propaganda? Tenho muita ideia, muita ideia. Não, porque você está só fazendo propaganda do Lula. Tem a ver o Lula. Você, Lula é o democrata. Você, então. Presta atenção, você é a tchutchuca do Lula. E você é a tchutchuquinha do Bolsonaro. Do jeito que você tava lá no banheiro da Smart Fit, você tá lá, ó, no Lula. Olha, sabe por quê? Não precisa me empurrar, não. Eu sei que você tem. Que tá me não precisa me empurrar, não. Você sabe que eu nunca vou brigar com você. É claro que não. Até porque você. Se você faz o que faz em mulher, imagina o que você faria comigo. O que eu faço em mulher? Né? Se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado, sim. Sou ministro do Estado, participo de eventos públicos. E muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. O senhor é mentiroso, bandido e criminoso. O senhor não merece estar aqui. Isso é uma questão pessoal. Eu vou resolver com o senhor. Você é violento? Por que você está pegando o pescoço? Por quê? Ué, você não está mexendo no tchutchuca agora na pegando o pescoço? Você me acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me acha violento? Opa. Fala! Um homem que chega ao cúmulo de usar a tribuna, desrespeitar a bancada feminina desta maneira, como é que trata as mulheres vítimas de violência? Essas mulheres não sabem o que estão legislando. Elas não têm capacidade técnica para compreender. Vocês estão dando... Prestem atenção, vocês estão dando a chave do carro para quem não tem habilitação. O senhor que se apresenta como delegado não é supostamente o único que entende do assunto. Muito pelo contrário. Alguém com histórico do senhor, como o senhor tem, deveria, no mínimo, se constranger de ir à tribuna para falar de um assunto como esse. O que vocês estão criminalizando hoje
É o homem que descumpre a medida protetiva a convite da mulher e não pratica conduta ilegal nenhuma. Ele não agride, ele não xinga, ele não bate. É esse homem que vai ser punido. Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Por que você falou que eu sou violento com mulher? É sua fama. Fala. Você tá falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué. Hein? Esse cidadão que desrespeitou o conjunto das deputadas diz que está defendendo as mulheres. Me poupe, isso deveria ser retirado das notas taquigráficas da Câmara dos Deputados. Olha aqui, Com quem? olha como é que você Fala é. o episódio. Tá perdendo a linha por quê? Fala o episódio. É a sua Fala. fama, é um violento. Fala. É uma pessoa violenta. Respeite as mulheres desta casa, respeite as mulheres do Brasil. Tá Porque jogando fake você news por quê? é um chupeteiro Você é um do chupeteiro Lula. do Bolsonaro. E é violento mesmo, perdeu a linha. Essa é a tua fama, um desequilibrado. Mostrou que é chuchuquinha do Bolsonaro. Perdeu a linha, mas comigo não intimida não, irmão. Bom, vamos lá, vamos ver sobre o que é que estava se falando nesse trecho que eu exibi para vocês. A primeira coisa, o delegado Bilinski se envolveu em 2020 em um episódio terrível aqui. Eu não estou dizendo que ele foi culpado nem nada, mas ele era namorado de uma modelo e acabou sendo atingido por 6 tiros e essa modelo veio a falecer com um tiro supostamente por suicídio, né? Foi o que concluiu o Tribunal de Justiça de São Paulo arquivando esse caso terrível que aconteceu, mas envolvendo esse sujeito truculento aí que nestas falas estava fazendo a defesa de que homens que descumprem medida protetiva, mas não agridem a mulher, não devem ser apenados por terem quebrado essa medida protetiva. Acontece que todo mundo está careca de saber, isso está consagrado na Lei Maria da Penha, que a tortura psicológica é um dos elementos mais presentes nas cenas de violência contra a mulher, né? Então o sujeito se apropria aí, sei lá, por exemplo, de uma justificativa para chegar próximo do filho no momento que ele não pode, porque, por exemplo, a mãe está pegando a criança na escola. A medida protetiva impede o sujeito de se aproximar dela a uma determinada distância, 200 metros, 500 metros, né? Mas, a pretexto de cuidar da criança, o sujeito quebra o limite da medida protetiva e não agride a mãe. Só que isso abre espaço para tortura psicológica. Todo mundo sabe disso. E o que o Bilinski estava tentando dizer para o Congresso, para tentar salvar, sabe, a barra de homens que são truculentos, que já sofrem medida protetiva com base lá na Lei Maria da Penha, de responderem por quebra da distância determinada da medida protetiva, né? Então ele estava claramente defendendo o agressor ali. Não há o que dizer a respeito disso. Ele foi absolutamente censurado pelas parlamentares femininas, que ele disse que não tinham capacidade para legislar sobre um assunto, inclusive afeta mulheres. Ele, né, Bilinski, se arroga no direito de saber mais sobre violência à mulher, agressão à mulher, do que as próprias mulheres, que ele disse que seriam como dar o carro para alguém que não tem carteira de habilitação. Para lembrar esse caso terrível que aconteceu com a namorada dele, olha só, vou mostrar para vocês aqui. O Bilinski sempre foi essa figura tosca, né? Ele, inclusive, na internet, ele tinha... Pode botar a página no ar para mim, por favor? Olha aí, olha a foto da menina que morreu, teria tirado nele 6 vezes, né? E aí a cara dele, faz cara de bad boy. Ele nunca fez questão de não parecer aquilo que ele é. Vou mostrar aqui para vocês, essa matéria aqui, olha, é de 2022, tá? Mas o fato foi em 2020. O processo que investigava a briga entre o delegado Paulo Bilinski e a namorada dele, a modelo Priscila Barrios, foi arquivado pelo TJ. E aqui a explicação. Em maio de 2020, o homem que foi atingido por 6 tiros após uma discussão com a companheira, né, em sua casa em São Bernardo do Campo, acabou sendo absolvido pela Justiça de São Paulo. Desde o início, Bilinski declarou que Priscila, que na época tinha 27 anos, atirou em si mesma depois de realizar disparos contra ele, e que na noite anterior aos tiros ela teria se irritado após ver uma mensagem de uma mulher admiradora de seu trabalho como policial no computador deste santo anjo de candura chamado Paulo Bilinski, né? Um homem que ostenta símbolos de violência por onde passa. Aliás, a figura dele está muito associada à violência, porque olha a cara desse sujeito, né? Você olha para ele, você já vê o que parece. Um troglodita, para continuar aqui. Então é isso, são coisas horríveis que aconteceram na vida desse sujeito. Ele é um protetor, é um defensor, sim, da quebra da medida protetiva por homens que eventualmente se sintam compelidos a chegar perto por alguma razão nobre, né?
Razão nobre que muitas vezes, na maioria ou na totalidade das vezes, encobre uma tentativa de violência contra a mulher. Então está feito aqui o registro, o Guga não falou nenhuma bobagem, o Bilinski é exatamente isso, né? E isso está posto há muito tempo na vida desse troglodita. A propósito da agressão ao Guga, o ICL ontem divulgou uma nota em apoio, né, se solidarizando com o Guga, como é óbvio. Está aqui a nota que eu vou ler para vocês. Nota oficial do Instituto Conhecimento Liberta sobre a agressão de Guga Noblat pelo deputado Paulo Bilinski. O Instituto Conhecimento Liberta vem a público manifestar a sua total indignação e repulsa diante do comportamento violento, baixo e intimidatório do deputado federal Paulo Bilinski, ocorrido durante um evento público no qual estava presente o jornalista do ICL, Guga Noblat. Durante a ocasião registrada em vídeo, o deputado partiu para a intimidação física do nosso colega. Bilinski chegou ao ponto de se aproximar agressivamente de Noblat e de agarrar a nuca dele, em um gesto absolutamente violento e nunca visto na imprensa mundial. Esse comportamento não nos surpreende vindo de um parlamentar, eu diria que da qualidade desse troglodita. Paulo Bilinski foi expulso da Polícia Civil de São Paulo porque divulgou um vídeo com apologia ao estupro e ao racismo. Quer dizer, que belíssimo parlamentar esse Paulo Bilinski, né? E mais, em um discurso na Câmara dos Deputados em 2023, Bilinski homenageou seu bisavô, que lutou na Segunda Guerra Mundial em uma divisão nazista na Ucrânia. Portanto, gente, é exatamente disso que trata. A gente vendo esses sinais aqui o tempo todo e entendendo essa articulação em torno de quê? De um movimento neonazista, que tem no foco não mais o antissemitismo, mas o anti-gay, né? O anti-trans, o anti-vacina, o anti-tudo que diz respeito ao ambiente cultural e tecnológico do século XXI. O deputado está apenas desrespeitando o parlamento e a imprensa, diz aqui a nossa nota, né? Ele está atentando contra as bases da democracia. O Instituto Conhecimento Liberta irá acionar o deputado Paulo Bilinski judicialmente em todas as esferas cabíveis, civis e criminais, além de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para proceder à cassação do mandato dele. O ICL não espera covardia da presidência da Casa neste momento. Também informamos formalmente o Ministério Público e as demais entidades de proteção à imprensa e à integridade de jornalistas no Brasil e no mundo para mostrar como a extrema-direita age quando se trata de liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Uma extrema-direita que odeia a democracia enquanto se fantasia para o mundo como democrata. Não aceitamos intimidação, não aceitamos violência como ferramenta do debate público. O ICL não tem medo. A agressão ao jornalista do ICL aconteceu em um contexto onde Paulo Bilinski e seus colegas da extrema-direita bloqueavam os trabalhos na Câmara dos Deputados para supostamente lutar pela liberdade de expressão. A cena não poderia ser mais vil e nojenta. Bilinski não está ao lado da liberdade de informar. Na prática, ele usa força bruta, o constrangimento e a agressão como método para silenciar adversários e intimidar comunicadores, exatamente como faziam os comandantes do avô dele lá durante as campanhas, as Blitzkriegers, né, da empreitada nazista, que teve o avô dele numa posição lá de servir ao Hitler, que é o líder de uma boa parte desses parlamentares bolsonaristas, tá bom? Bom, estamos esgotando aqui. Eu sei que vocês estão me pedindo aqui no chat para repetir o vídeo do Guga. Se eu tiver tempo, no finalzinho do jornal, eu repito, tá bom? E quero dizer para vocês o seguinte, esse tipo de tratamento, e aí eu vou aproveitar, Alex, para falar aqui na nossa promoção do dia de hoje. Esse tipo de comportamento antidemocrático que vai se apropriando das razões e das normas da própria democracia, das liberdades que a democracia confere, para tripudiar a própria democracia. Isso foi objeto de um livro que ficou famoso no mundo inteiro pela acurácia, pela maneira correta que aborda a decadência da democracia no mundo. E nós, aqui no ICL, tivemos o privilégio de ter uma entrevista com Daniel Ziblatt, que foi o coautor, junto com Stephen Levitsky, desse livro referencial para o século XXI, Como as Democracias Morrem, né? E vendo tudo que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, a base metodológica de análise desse livro é algo que, se você não leu, você precisa ler, né?
Se você não leu, especialmente se você não leu, você tem razões mais do que suficientes para estar conosco aqui no dia 28, né, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, quando nós vamos exibir aqui uma entrevista feita pelo Eduardo Moreira com o Daniel Ziblatt, né, que é um dos autores de Como as Democracias Morrem. Para você pegar o seu convite para essa entrevista, que está sendo chamado com muita propriedade de aula magna, é só vir aqui, olha, despertacl.com.br, tá bom? Daniel Ziblatt e Eduardo Moreira. Não perca, né? É um momento muito importante para a gente entender como é que é a decadência das democracias e o que é que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos também, né? Que eram supostamente o grande marco da democracia continental, um mantra mentiroso desde sempre, mas enfim, agora está perdendo as suas últimas características de democracia, né? É um país estranho, aqui nessa câmera aqui agora, porque você vê que o que está acontecendo no Texas, por exemplo, é algo que a gente nem supunha aqui no Brasil. Você imagina que o Trump mandou o estado do Texas redesenhar os distritos eleitorais, o que daria ao Partido Republicano mais 5 vagas no Congresso Nacional. Uma manobra casuística que é algo facultado pela lei, mas durante a ocorrência de censos, né, para fazer o reposicionamento das populações nos distritos. Só que o Trump resolveu, na marra, ganhar 5 deputados lá, porque a diferença dele no parlamento hoje, a maioria deles se constrói com apenas 7 votos, né? Ele quer ganhar mais 5 na marra, porque sabe que nas eleições agora de meio de mandato ele vai perder algumas vagas e corre o risco de perder o controle da Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos, né? Então, o que fez esse governador do Texas, que é um republicano? Convocou uma sessão do parlamento para aprovar essa lei que redefine os distritos e dá mais 5 vagas na Câmara Federal ao Partido Republicano. E como os deputados democratas entraram em obstrução, tal como aqui está acontecendo no Brasil, mas só que lá de uma maneira diferente. Por quê? Os republicanos pegaram um avião e foram para fora do estado do Texas. Para quê? Para que a sessão legislativa não possa ser aberta e dessa forma esse casuísmo inventado pelo Trump não terá curso. E o governador do Texas mandou prender esses parlamentares. Ainda não houve nenhuma prisão, mas ele acionou a procuradoria lá do estado e mandou buscar de volta esses parlamentares democratas. E ameaçou, a partir de hoje, já começar a fazer a destituição desses parlamentares. Agora, você imagina, isso sem um TSE, isso sem uma instância de recurso, nada, decisão administrativa. Lá na grande democracia americana, um governador, para constranger a oposição, manda prender deputados, né? Assina uma ordem executiva, um decretão lá e fala, ponha na cadeia. Pois é isso que nos aguarda se a direita brasileira vencer as eleições de 2026. Você já pensou o que vai ser essa comunhão entre duas almas penadas, Trump de um lado e um bolsonarista de outro? Se não o próprio Bolsonaro, um dos filhos da mulher, ou até o poste do Bolsonaro, que é o governador aqui de São Paulo, né? Qualquer coisa que passe pela entrega do poder à extrema-direita necessariamente vai implicar numa quebra dos protocolos da democracia brasileira. Isso a gente não quer de jeito nenhum. A gente aqui é sempre a favor da democracia, tá bom? Vamos continuar aqui com o noticiário. Olha, nós estamos enfrentando aí uma série de atrocidades do plano internacional por conta, mais uma vez, do comportamento birrento desse presidente Donald Trump, né? Que esse também, parece esse pessoal do PL, parece o pessoal do Partido Novo, birrento, né? E, assim, muito afetado, não suporta, não tolera nenhuma derrota e... Enfim, e aí cria-se esse ambiente todo que nós estamos vendo aí, né? Vou mostrar para vocês aqui uma matéria do Brasil de Fato, para que a gente possa enfrentar, porque o Trump vai impondo tarifas ao seu bel prazer, sem nenhuma justificativa técnica, né? E vai impondo também medidas restritivas de direito, como, por exemplo, essa história de lei Magnitsky, para poder reverter um julgamento que ocorre em outro país, né, por uma justiça de um país, este sim, efetivamente democrático, que é o Brasil, mas enfim, restaram poucos canais, não há negociação, a lista de exclusões lá tem 700 produtos, mas a nossa pauta de exportações tem mais 3.800 produtos que estão ainda sujeitos ao tarifaço de 50% desde ontem, né? E o governo Lula tomou a primeira medida, é essa que você está vendo aí na manchete do Brasil de Fato. O governo Lula acionou a OMC contra o tarifaço de Trump. Primeiro passo, essa medida que seria
para um julgamento pela Organização Mundial de Comércio. Resta saber o que a OMC pode fazer para ajudar o Brasil nesse caso, né? Vai condenar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos desconhecem a existência de organismos multilaterais e toca o barco conforme a vontade do ditador global Donald Trump. Mas vamos à informação sobre o recurso tentado pelo Brasil aqui no âmbito de uma das entidades de representação multilateral, na esperança de que isso, por acaso, implique em algum tipo de saída para essa situação criada pelo Trump. A matéria diz o seguinte, olha, o governo brasileiro entrou nesta quarta-feira com um pedido de consulta na Organização Mundial de Comércio contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A decisão é tomada no mesmo dia em que o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entra em vigor, elevando a 50% as taxas sobre uma série de importações do Brasil. Em nota, o Itamaraty disse que o pedido é o primeiro passo antes de abrir um painel na OMC, que é uma ferramenta de julgamento pela organização. A consulta apresenta um questionamento sobre as medidas e diz que os Estados Unidos violam flagrantemente compromissos centrais assumidos por aquele país na OMC, como o princípio da nação mais favorecida e os tetos tarifários negociados no âmbito daquela organização, é o que diz o documento. A matéria do Brasil de Fato ressalta também que o Itamaraty reforça a posição de diálogo que o governo brasileiro pretende manter nas negociações e diz esperar que a consulta ajude a resolver essa questão. Os dois países devem marcar nas próximas semanas as reuniões como parte do processo. A consulta foi respaldada por uma resolução do governo brasileiro, emitida na terça-feira 5, que permite que o Itamaraty use justamente os mecanismos disponíveis na OMC para contestar as sobretaxas dos Estados Unidos. E ontem, numa entrevista à agência Reuters, o presidente Lula disse que não está disposto a ser humilhado. Eu vou pedir para o Alex colocar para mim na agulha aí o VT que mostra a fala do Lula de ontem sobre não se humilhar, aceitando falar com o Trump aí para ser, de alguma forma, né, tripudiado aí por esse mal educado, esse grosseiro do presidente dos Estados Unidos. Vamos ver o que foi que disse o Lula ontem, então. A forma civilizada de dois chefes de Estado se negociar é se ele tinha vontade de tomar essa decisão contra o Brasil, ele poderia ter comunicado ao Brasil, poderia ter ligado, poderia ter proposto negociação, mas nós recebemos o comunicado da taxação de forma, sabe, totalmente autoritária. Eu não tenho por que ligar para o presidente Trump, porque nas cartas que ele mandou e nas decisões, ele não fala em nenhum momento em negociação. O que ele faz é novas ameaças. Um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Não há nenhuma articulação contra os BRICS, mas vai ter. Amanhã eu vou ligar para o presidente Modi, depois eu vou ligar para o presidente Xi Jinping, depois eu vou ligar para outros presidentes e vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está vendo a sua situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão. Nessa mesma entrevista, o presidente Lula falou sobre as medidas que o governo brasileiro está tomando na ausência, né, de um canal clássico de negociação diplomática. Preparam-se aqui medidas para dar suporte aos setores que foram prejudicados, e são muitos, né? Mas o presidente Lula ontem explicou como é que será esse mecanismo de ajuda a quem for prejudicado por essa sobretaxa do Trump. Na tela, por favor, Alex. Ainda ontem terminamos uma reunião quase 10 horas da noite, estamos preparando como é que nós vamos lidar com as empresas brasileiras que vão ter prejuízo. Nós temos que criar condições de ajudar essas empresas, nós temos a obrigação de cuidar da manutenção dos empregos das pessoas que trabalham nessas empresas, nós temos a obrigação de ajudar essas empresas a procurar novos mercados para os produtos delas e nós temos a preocupação de convencer os empresários americanos a brigarem com o presidente Trump para que possa flexibilizar nisso. E veja que eu estou fazendo tudo isso quando eu poderia anunciar uma taxação do produto americano. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento do presidente Trump. Eu quero mostrar que quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com os Estados Unidos. Obviamente que nós não podemos agir como se nós tivéssemos um cobertor curto. Eu cubro a cabeça e descubro os pés. Eu cubro o pé e descubro a cabeça. Não. Nós vamos fazer aquilo que tiver no alcance da economia brasileira, mantendo a responsabilidade fiscal que nós estamos mantendo no governo. Mas presta atenção, líder, vamos fazer o que for necessário. Vamos fazer o que for necessário.
A única certeza que eu tenho é que eu acredito que a gente vai encontrar uma solução. Muito boa a postura do presidente, tá? Não tem nada para criticar no comportamento do presidente Lula nessa crise, porque, afinal de contas, esperar dele que tome a iniciativa de um telefonema, depois que o Brasil já enviou 2 cartas ao governo norte-americano, não obteve nenhuma resposta, e sabendo do que esse presidente dos Estados Unidos é capaz de fazer, é sim pedir para ser humilhado. Então faz muito bem o presidente de não permitir que isso aconteça. Ocorre que esse clima todo está criando problemas em alguns poderes do Brasil. Problema para o judiciário, obviamente, que está sob, né, a tentativa de intervenção norte-americana, e problemas também lá no Congresso por causa desse motim bolsonarista, né? Vou ler para vocês aqui, depois a gente vai ver alguns trechinhos. Gente, e aqui fica a minha sensação, né? Vou lembrar aqui, né, do alienista do Machado de Assis. O Congresso está sendo transformado por esses parlamentares numa espécie de Casa Verde de Itaguaí, que era o hospício imaginário lá do Machado de Assis, onde um médico internou quase toda a população da cidade e depois saiu de lá e cunhou uma frase mais ou menos assim, não é exatamente assim, porque isso vai da minha lembrança aqui de cabeça, né? Ele fala assim, o personagem principal: pensei que, ao estudar a loucura, pensei que a loucura fosse uma ilha. Na verdade, ela é um continente. E é exatamente o que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Esse continente de insanidade, né, baixou por ali. E, como eu disse lá no começo, o Congresso agora, se botar uma lona em cima, vira circo, se cercar, vira hospício. Mas a matéria está aí na capa da Folha de São Paulo. O motim bolsonarista inviabilizou por 30 horas o expediente na Câmara, e o Hugo Mota só conseguiu abrir a sessão depois que o Lula interveio, né? O deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, só conseguiu voltar à mesa da presidência na noite desta quarta-feira após uma longa negociação mediada pelo Arthur Lira, motim bolsonarista em relação à prisão domiciliar aplicada ao ex-presidente Bolsonaro, que inviabilizou o funcionamento do plenário por 30 horas. No movimento parlamentar de oposição, ocuparam as mesas dos plenários da Câmara e do Senado na terça, impedindo a realização de sessões. Em um esquema de revezamento, eles passaram a madrugada no local. Aliás, passaram de novo a noite lá, foi bem animada. A noite ontem lá no Senado teve live e tudo mais. Cada barbaridade que a gente ouve. É pena não ter tempo de mostrar para vocês aqui, com mais vagar, tudo que dizem esses parlamentares que se acercaram aí do controle na marra das mesas da Câmara e do Senado, né? Bom, com o motim, eles buscam pressionar a cúpula do Congresso a pautar a anistia, obviamente, é só esse o desejo, anistia alguém que sequer foi condenado ainda, que é o Bolsonaro, né? Anistia que é justificada moralmente como sendo destinada a todos aqueles que fizeram a confusão do 8 de janeiro e querem também o impeachment do presidente do Senado, do ministro Alexandre de Moraes, né? Sob a justificativa de que ele tem cometido crimes contra a liberdade de expressão, os direitos humanos e prejudicado empresas norte-americanas, né? Serviços que prestam aí os parlamentares bolsonaristas, as big techs, por meio das quais eles tanto se expressam, tá bom? Só que ontem nós vimos cenas inusitadas lá no Congresso. A primeira delas, que mais chamou a atenção, foi uma deputada que se chama Júlia Zanata, levou o bebê recém-nascido para o protesto, o que acabou gerando, inclusive, uma reclamação ao Conselho Tutelar pela exposição da criança ao risco representado. E o choro dessa criança ontem ecoou por toda a Câmara Federal. Vou pedir para o Alex botar para a gente aqui um VT do choro dessa criança, que estava lá no meio daquela zona toda, levada pela própria mãe. E depois vamos ver que providência a Comissão de Direitos Humanos tomou. Roda para nós, Alex, por favor. Nós já trocamos já, tá? Calma, calma. Vamos lá. Daqui. Daqui. Não, vou aqui mesmo. Obrigada. É uma cena tão bizarra que acabou gerando algo tão bizarro quanto, mas para corrigir o primeiro problema. O que foi isso? Uma notificação, né, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, ao Conselho Tutelar de Brasília. Tá? O Conselho Tutelar de Brasília. Quem fez isso aqui foi o deputado Raymond. E esse documento diz o seguinte, você vai ver aí já na sua tela.
Na qualidade de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, venho, por meio deste ofício, comunicar e solicitar a devida apuração por parte do Conselho sobre fatos ocorridos nessa Casa Legislativa que podem configurar uma situação de exposição indevida de uma criança a risco. Nesse dia 6 de agosto de 2025, está mal redigido pra caramba isso aqui também, viu? Devia ter alguém especialista em um filólogo, alguma coisa assim, ou quem sabe uma inteligência artificial, né, para corrigir esses textos aqui. Mas vamos lá. Nesse dia, que é neste dia, né, 6 de agosto, ontem, durante um ato ocorrido no plenário da Câmara dos Deputados, a deputada federal Júlia Zanato ocupou de forma irregular e deliberadamente confrontacional, puxa vida, a mesa diretora desta casa. No decorrer da ocupação, que se deu sob alertas e possibilidade de intervenção da Polícia Legislativa, a referida parlamentar estava acompanhada de sua filha, um bebê de colo, que permaneceu com ela durante todo o episódio. Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito à proteção integral da criança. O que eles quiseram com essa... Fala sério, né? Isso, no Congresso Nacional, chegamos a isso. Uma notificação ao Conselho Tutelar para proteger uma criança cuja mãe decide levá-la como escudo humano. Olha que coisa mais insensata, né? Mas não foi só isso não, gente. Não foi só isso, teve muito mais, tá? O que mais que aconteceu ontem? O senador Magno Malta, que está aí às voltas aí com tratamento para o alcoolismo, foi bastante enfático ontem ao dizer que não deixaria a sua posição na Câmara, na mesa do Senado, enquanto estivesse vivo, ou seja, ele disse, só sai daqui morto. Quer ver só? Bota para nós, Alex. O time que está aqui não aceita nenhum acordo que coloque em risco o mandato do senador Marco Duval. Nenhum acordo. Primeiro, o senador Marco Duval... Não é esse o VT, mas eu vou exibir, só que se eu não explicar para você o que se trata isso aí, você não vai entender, tá? Alex, procura para mim aí a matéria que o Kleber mandou para a gente, o vídeo que ele botou no grupo, e enquanto isso eu vou mostrar essa história aí, em que a Damares está ali, ao lado do Marcos Duval. Agora veja só como é que esse pessoal é dramático, gente, que coisa impressionante. Cheios de mimimi, né? Tá lá a Damares falando, parecia que o pobre coitado do Marcos Duval tinha sofrido um enxoval. Justamente quem, né? O tipo mais estranho entre todos os parlamentares brasileiros. Eu não estou me referindo só ao Senado, eu estou colocando isso também como o parlamento inteiro, tá? Ninguém é mais estranho do que esse Marcos Duval, que inclusive tentou armar uma cilada para tentar desacreditar o ministro Alexandre de Moraes, foi para os Estados Unidos, mesmo com passaporte retido, e ganhou uma tornozeleira eletrônica. Ontem, essa tornozeleira virou um trunfo. Aliás, os bolsonaristas adoram exibir a canela com uma tornozeleira. É o que você vai ver aí agora neste VT que eu pedi para o Alex parar e agora vamos ver na íntegra. Vai lá, Alex. O time que está aqui não aceita nenhum acordo que coloque em risco o mandato do senador Marco Duval. Nenhum acordo. Primeiro, o senador Marco Duval não tem nenhuma condenação. Mais que isso, nenhuma denúncia contra ele. Negociar o quê? Não temos nada a negociar com relação ao mandato dele. Segundo, eu queria muito que vocês entendessem que nós temos aqui, além de um senador, um filho que está sendo proibido de visitar a própria mãe que está doente com câncer. O que nós temos aqui? Uma série de violações de direitos humanos. Não é condenado, não é denunciado, está usando uma tornozeleira que um pedófilo usa, que um assassino usa, que um bandido usa. Que coisa, hein? Eles amam, né? Mostrar uma tornozeleira. Tão felizes da vida. Acham que a sociedade vai encará-los como vítimas da opressão do Alexandre de Moraes, quando todos os levantamentos de opinião até agora feitos mostram que não é nada disso, né? Que é ao contrário disso. O Alex está procurando aqui o VT do Magno Malta, mas o Magno Malta, coitado, diz que só sai morto de lá. Estou antecipando aqui para você o que é isso, tá bom? Bom, aí no andar da carruagem, o deputado Lindbergh Farias, que é o líder do governo na Câmara, fez uma proposta que
deveria ser analisada. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas é justo, né? É justo que se pleiteie uma punição para esses parlamentares que tomaram de assalto golpeando, porque são golpistas, que estão agora aplicando um golpe no ambiente interno do Congresso Nacional, paralisando na marra os trabalhos. E aí o que fez o Lindbergh? Está aqui na manchete no site do ICL Notícias. Ele propôs a suspensão do mandato dos que sequestraram as mesas da Câmara e do Senado. Vamos ver o que é isso? Durante a reunião do Colégio de Líderes na Câmara dos Deputados, realizada na tarde desta terça-feira, o deputado Lindbergh Farias, líder da bancada do governo, propõe uma resposta dura contra a ocupação das mesas diretoras por parlamentares bolsonaristas. Medida busca reverter a paralisação das atividades legislativas provocada por um grupo de extrema-direita que, desde a véspera, impede o funcionamento regular do parlamento com uma ação classificada pela base governista como atentado institucional. Lindbergh cobra que o presidente da Câmara, Hugo Mota, retome imediatamente a soberania do plenário e reassuma a sua posição à frente da mesa ainda nesta terça-feira. Segundo interlocutores do partido, o parlamentar do PT defende uma reação rápida e simbólica com o Hugo Mota sentando-se na cadeira da presidência da Câmara como um sinal inequívoco de que o parlamento não se submeterá a chantagens nem tolerará práticas autoritárias. Para caso de resistência por parte de deputados bolsonaristas que continuam ocupando fisicamente a mesa diretora, Lindbergh propõe uma medida mais enérgica, a suspensão imediata dos mandatos dos envolvidos, decisão que caberia à própria mesa diretora da Câmara. Ele também sugere que o caso seja enviado ao Conselho de Ética para abertura de processo disciplinar que pode resultar em sanções mais severas, tá? E aqui também o Lindbergh fez um alerta sobre a fragilização da autoridade. Né? Hugo Mota, que mal começou ali, né, já está perdendo o controle. Ontem parecia ser uma situação de absoluto descontrole. Ele teve que recorrer a alguém que tem mais ascendência do que ele sobre esse grupo de insubordinados aí, para tentar colocar um mínimo de ordem, né? E aproveitou para fazer um alerta. Aí quero mostrar para vocês, e eu sei, vocês estão pedindo, daqui a pouquinho eu vou passar de novo o vídeo da agressão ao Guga Noblat, para você que não viu, tá? Enfim, nós temos um ambiente de completa conturbação da ordem lá no Congresso Nacional, tá? E um dos cidadãos mais histriônicos dessa crise é justamente o senador Magno Malta. Como eu disse, o senador tem tido reações estranhas pra caramba. A gente sabe que ele está enfrentando lá um processo contra a bebida alcoólica, mas nem isso justifica manifestações como essa que você vai ver agora, que o Alex pegou pra gente. Bota aí, Alex, por favor. Impeachment de Alexandre de Moraes, eu só saio daqui morto. Segundo, anistia, eu só saio daqui morto. Esperamos que o senador tenha vida longa, né? Longa mesmo, até para assistir a derrota dessa história da anistia. A propósito disso, ontem nós vimos aqui que as redes sociais estavam sendo agitadas, né, por pedidos para que o senador Ciro Nogueira, presidente progressista, assinasse o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Sabe o que ele fez? Diz que não vai assinar, não, né? Tem um provérbio, um brocardo, que não é latino nem nada, que fala: quem tem medo, né? Você entendeu o que eu quis dizer, tá? Bom, vamos lá. Você quer ver de novo o vídeo do Guga? Vamos saber por que esse deputado Paulo Bilinski é um sujeito violento, como afirmou o Guga Noblat, não apenas nas palavras do nosso querido jornalista aqui do ICL, mas também na fala de mulheres que se sentiram aviltadas por ele quando subiu à tribuna para defender que pessoas que quebram, homens que quebram medidas protetivas, não sejam apenados, sejam indultados, desde que não batam na mulher que tem essa medida protetiva, né? Vamos ver quem é esse sujeito que é um agressor contumaz, que é violento e que ontem agrediu o repórter Guga Noblat. Bota para nós, por favor, Alex. Estão ficando com fama de traidor da pátria depois de aceitarem a taxação do Trump. Taxação do Trump não dá para defender, você defendeu. Traidores da pátria, estão ganhando essa fama aí no Brasil afora. Quem é traidor da pátria? Quem? Quem é trumpista e aprova uma taxação de 50% do país. Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou você só faz propaganda? Tenho muita ideia, muita ideia. Não, porque você está só fazendo propaganda do Lula. Tem a ver o Lula. Lula é o democrata. Você, presta atenção, você
é a tchutchuca do Lula. E você é a tchutchuquinha do Bolsonaro. Do jeito que você tava lá no banheiro da Smart Fit, você tá lá, ó, no Lula. Olha, sabe por quê? Não precisa me empurrar, não. Eu sei que você tem. Tá me não precisa me empurrar, não. Você sabe que eu nunca vou brigar com você. É claro que até porque você. Se você faz o que faz em mulher, imagina o que você faria comigo. O que eu faço em mulher? Né? Se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado, sim. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. O senhor é mentiroso, bandido e criminoso. O senhor não merece estar aqui. Isso é uma questão pessoal. Eu vou resolver com o senhor. Você é violento? Por que você tá pegando o pescoço? Por quê? Ué, você não tá mexendo no tchutchuca agora na pegando o pescoço? Você me acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me acha violento? Fala! Um homem que chega ao cúmulo de usar a tribuna, desrespeitar a bancada feminina desta maneira, como é que trata as mulheres vítimas de violência? Essas mulheres não sabem o que estão legislando. Elas não têm capacidade técnica para compreender. Vocês estão dando, prestem atenção, vocês estão dando a chave do carro para quem não tem habilitação. O senhor que se apresenta como delegado não é supostamente o único que entende do assunto. Muito pelo contrário. Alguém com histórico do senhor, como o senhor tem, deveria, no mínimo, se constranger de ir à tribuna para falar de um assunto como esse. O que vocês estão criminalizando hoje é o homem que descumpre a medida protetiva a convite da mulher e não pratica conduta ilegal nenhuma. Ele não agride, ele não xinga, ele não bate. É esse homem que vai ser punido. Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Por que você falou que eu sou violento com mulher? É sua fama. Fala! Você tá me falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué? Hein? Esse cidadão que desrespeitou o conjunto das deputadas diz que está defendendo as mulheres. Me poupe, isso deveria ser retirado das notas taquigráficas da Câmara dos Deputados. Olha aqui, Com quem? olha como é que você Fala é. o episódio. Tá perdendo a linha por quê? Fala o episódio. É a sua Fala. fama, é um violento. Fala. É uma pessoa violenta. Respeite as mulheres desta casa, respeite as mulheres do Brasil. Tá Porque jogando fake você news por quê? é um chupeteiro Você é um do chupetinho Lula. do Bolsonaro. E é violento mesmo, perdeu a linha. Essa é a tua fama, um desequilibrado. Mostrou que é chuchuquinha do Bolsonaro. Perdeu a linha, mas comigo não intimida não, irmão. Paulo Bilinski, não se meta com o Guga Noblat, tá bom? Muito menos, sabe, com esse seu comportamento de bad boy aí, sabe, é assim, a imprensa não vai trocar tapa com um Neandertal como você, tá? Mas você não vai se aproximar do Guga de novo, não vai ter oportunidade de repetir esse gesto de agressão, porque a julgar pela sanha, pela fúria dos deputados bolsonaristas contra a parlamentares da esquerda, caso Glauber Braga, né? O Bilinski tinha que pelo menos passar pelo mesmo processo no Conselho de Ética. Vamos ver no que vai dar. O ICL vai processá-lo de todas as formas aí e ele vai sofrer as consequências dessa agressão que ele fez, né? Que vão ser consequências, inclusive, restauradoras para o que ele fala e pelo que ele faz em relação às mulheres, porque ele tem um comportamento notadamente machista e misógino, né? É um troglodita parlamentar, não tem mais nada para falar sobre ele. Ainda dá tempo de mais uma noticiazinha, gente. O Trump agora resolveu, de fato, tentar destruir o BRICS, né? Ele impôs uma tarifa de mais 25% para a Índia pagar, né? E isso acontece por quê? Não vai dar tempo de ler a notícia inteira para você aqui, mas saiba que ele está dizendo que a Índia está sendo penalizada e a Índia é um parceirão dos Estados Unidos, hein? Entre o Modi e o Trump vão semelhanças assim que se explicam no campo da ideologia, tá? Apesar disso, o Trump quer cortar os laços econômicos que favorecem a relação com a União, com a Rússia, né? De quem a Índia compra petróleo e compra derivados de petróleo. Então ela está sendo penalizada com mais 25% e assim os Estados Unidos alimentam o processo de desconfiança, né, do outro lado do mundo também, tá? Bom, nosso tempo acabou, vou repetir para você aqui,
né? Já que nós estamos vendo democracias aí derretendo, né? E a democracia americana, supostamente uma democracia forte, que depois que a gente viu que é um tigre de papel, nós teremos então no dia 28, e você não pode perder, uma entrevista, uma aula magna, na verdade, em que ele e o Eduardo Moreira conversam sobre a decadência das democracias, tá? Vem aqui no despertacl.com.br, pega o seu convite e não deixe de assistir a esta conversa importantíssima, imprescindível no momento de caos global no sistema democrático. Bom dia para você, boa quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, nós estamos de volta aqui às 7 da manhã para mostrar este mundo de meu Deus nas próximas 24 horas. Tchau, obrigado pela sua audiência, até amanhã. Tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro e a turma dele é simplesmente um bando de maluco que gosta de pegar o microfone e falar um monte de besteira. Agora, será que quando ele faz os ataques às urnas, quando ele faz os ataques ao STF, quando ele faz os ataques, né, aos líderes de partidos e ideologias que não são a dele, será que isso tudo sai da cabeça dele na hora? Ou será que existe um método? Será que existe um programa para poder minar e, no final das contas, destruir uma democracia? A melhor pessoa do mundo para nos ensinar sobre isso é Daniel Ziblatt. Ele é professor de Harvard e escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, livro que atingiu o primeiro lugar em quase todos os países do mundo democrático. Ele, Daniel Ziblatt, vai dar uma aula com exclusividade para o ICL no dia 28 de agosto. Uma chance única da gente poder aprender com um dos maiores intelectuais do mundo de graça. Aprender com um dos melhores professores do mundo, de graça. Com tudo ali fácil para a gente poder entender, não tem outro lugar, é só no ICL.